Federal Cast. Peço para que vocês abram as Bíblias em Filipenses 3. A gente vai ler do 12 ao 21. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Dando um resumo sobre o estudo passado que Neto ministrou, né? Foi falando mais ou menos de como Paulo se via no passado, como ele era, né? Antes da conversão dele. A gente aprendeu que Paulo, no passado dele, ele confiava na carne, né? Ele buscava crescer, assim, nessa terra, coisas que para ele traziam a salvação, mas na verdade depois ele entendeu que não era, né? E aí vão ser dos versículos de 4 a 6 de Filipenses 3, que é circuncidado ao 8º dia, ele seguia a lei, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Esse era o passado de Paulo, tudo que ele tinha construído, né, digamos assim. E aí depois a gente aprende com ele que ele considerou tudo que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado, que para ele antes tinha algum valor, muito valor, para ele considerou como perda, né, como nada menos que lixo. Tudo que ele tinha ele considerou menos que lixo, por amor a Cristo, pela sublimidade, o ganho inestimável de conhecer a Deus, né? E ele entendeu que a justificação não vem pelas obras, não é pelo que ele fazia, pelo conhecimento que ele tinha, por cumprir toda a lei, à risca. A justificação não vem por isso. Ele entendeu que a justificação procede de Deus e é baseada na fé. Foi mais ou menos isso que a gente aprendeu sobre Paulo terça-feira passada. E no estudo de hoje, a gente vai aprender um pouco como Paulo se via no presente, nos dias dele. O que ele tinha entendido, deixando todo o passado dele para trás, o que isso fazia nos dias dele, do presente, o que isso mudou na vida dele, né? E também a visão dele no futuro, qual era a esperança dele, para que ele vivia os dias no presente, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai estudar hoje, certo? No presente, lendo os versículos que a gente leu, a gente percebe mais ou menos que Paulo se via como se fosse um atleta, né? Que estava correndo a carreira cristã. E no futuro, ele se via como um estrangeiro que estava aguardando a vinda de Cristo e ansiando por quando ele estaria com Cristo, seria levado, né? O Senhor Cristo viria buscar ele, e aí ele usufruiria de todos os benefícios da salvação. Então, a gente vai começar a dividir mais ou menos o estudo nessas duas partes, como Paulo se via no presente e como ele se via no futuro. No presente, a gente já viu que Paulo se via como um atleta. No versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Então, quando ele diz assim, não que eu já tenha recebido, por que que Paulo continuava a corrida? Paulo já era salvo, já teve aquela cena gloriosa que a gente conhece, né, dele ser Cristo ter chegado a ele ter perdido a visão, e ali foi a conversão dele. E por que que ele precisaria continuando a corrida, né? Não seria para obter a salvação. E ele é muito sábio porque ele, a partir das visões assim do dia a dia, o que acontecia de forma natural, ele tirava lições para que as outras pessoas também pudessem compreender melhor. Então, naquele tempo, os participantes dos Jogos Olímpicos em Atenas, eles precisamente precisavam ser cidadãos gregos. E aí a gente já sabe que eles não competiam para obter a cidadania. Eles não participavam dos jogos para conseguir ser, né, cidadão, mas eles precisavam ser cidadãos para poder participar do jogo. E da mesma forma, Paulo trouxe essa ideia para esse versículo, né, de corrida da carreira cristã. A gente não corre a carreira cristã, a corrida, para obter a salvação. Nós corremos porque nós já fomos salvos, nós corremos porque já somos cidadãos celestiais, né? Então, é por isso que a gente continua correndo, é por isso que Paulo continuava nessa corrida, digamos assim, de obstáculos, né? Que é a ideia que nos traz. Paulo entendeu que ele foi justificado e foi salvo, mas ele ainda não tinha obtido todos os benefícios da salvação. E o que a gente entende, mais ou menos isso? Que ele não era perfeito, ele precisava ainda lutar contra o pecado, ele precisava todos os dias se fortalecer, se arrepender dos pecados que ele tinha cometido. Então, por isso que ele precisava estar sempre nessa corrida, continuar todos os dias se arrependendo, buscando humildade, buscando a santidade. Da mesma forma que Paulo fazia, nós também precisamos continuar nessa corrida dia a dia, né? E mesmo a gente aprendendo tanto sobre Paulo e achando ele assim top, né? Ele reconheceu que ele teve humildade para reconhecer que precisava crescer muito ainda, que ele não era o que ele deveria ser. Ele sabia que jamais ele seria perfeito nessa vida. Precisava crescer muito, precisava amadurecer muito ainda na fé. Paulo, que a gente imagina, nossa, Paulo tinha essa mentalidade. E a gente também precisa disso, né? Ser humilde e reconhecer que precisamos melhorar tanto, precisamos crescer tanto. Não é porque somos salvos que, nossa, estou salvo, não preciso fazer mais nada. Enfim, não é isso. A gente aprende aqui com Paulo que a salvação é só o começo, é só o início, né? Da santificação, que também depende de nós a cada dia, né? Continuarmos nessa corrida. Então, nesse texto que a gente leu, a gente aprende algumas coisas que nos ajudam a perseverar na caminhada cristã e chegar até o fim. Que é bem difícil, muitas vezes a gente erra tanto, a gente falha tanto, e a gente precisa permanecer firme. E uma das coisas que nos ajudam a permanecer na caminhada cristã fortalecidos é a insatisfação santa, o descontentamento santo. E o que seria mais ou menos isso? Não é, assim, a frustração de, nossa, pequei de novo, Deus não me ajuda. Não. É entender que não somos ainda o que deveríamos ser. Nossa meta é aqui, nossa meta é Cristo. Não é mais ninguém, nossa meta é Cristo. E estamos muito longe de sermos parecidos com Cristo. E isso não nos deve desanimar, não deve nos frustrar. Nós devemos estar cada vez mais animados. Eu preciso ser parecido com Cristo, eu vou continuar nessa caminhada. E essa insatisfação santa que a gente desenvolve justamente nos anima a continuar nessa caminhada. Então, Paulo, mesmo sendo líder e sendo um grande exemplo, ele entendeu e reconheceu os seus erros e a sua pecaminosidade, a sua dependência de Deus. E a grande chave é que Paulo não se comparava com os outros. Paulo se comparava a Cristo. E essa é uma característica da maturidade cristã. Reconhecer a sua
imperfeição, né? Nós estamos nessa corrida, não é para nos compararmos aos outros. Muitas vezes a gente vê um irmão que é tentado em um pecado que a gente não é tanto, né? E aí a gente já, nossa, já se acha, nossa, o irmão pecou nisso. A gente muitas vezes peca em coisas mais simples, que para Deus são pecados da mesma forma, né? Então, nós não estamos aqui para ser melhores do que ninguém, nós não estamos aqui para ser mais santos do que ninguém. A meta de todos nós é Cristo. Cristo é a meta de todos nós, assim como era de Paulo. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente não tem aquela presunção espiritual de se achar nas pessoas, porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo com o mesmo objetivo, com a mesma meta, né? Então, eu queria trazer uma citação para vocês, que é desse livro aqui, Viver é Cristo e Morrer é Lucro, de Matt Chandler, acho que se fala assim, que é um livro muito bom, é baseado na carta de Filipenses. Tem umas frases muito legais que eu vou estar trazendo aqui para vocês, certo? A primeira que eu vou trazer é o seguinte: os quebrantados em Cristo devem continuar a buscá-lo, de modo que seu poder possa quebrar mais e mais áreas de escravidão em sua vida. Então, precisamos estar a cada dia nessa caminhada, para que os nossos ídolos sejam derrubados, para que o nosso coração pare de criar ídolos, que adoremos apenas a Cristo, que busquemos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Então, por isso que precisamos continuar essa caminhada, por isso que Paulo precisava continuar nessa caminhada. Então, trazendo para os nossos dias, que sejamos fortalecidos com essa ideia, né? Precisamos ser parecidos com Cristo, todos nós. E a gente só ganha nisso, buscando a Cristo, nosso foco é Ele. E que bom e que seguro é buscarmos a Cristo, por quê? Porque Cristo conhece as nossas lutas, porque Cristo conhece as nossas limitações, conhece que somos todos os dias tentados pelo pecado, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele veio aqui à Terra, se encarnou e foi tentado em todas as coisas, Ele sabe o que nós passamos. E quando nós chegamos a Ele, ao trono da graça, e pedimos: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia da minha vida, e eu pequei nisso novamente, Senhor, me perdoa. E a graça dele é infinita e ele nos perdoa, porque nós nos arrependemos. Chegamos ao trono da graça com humildade e reconhecendo que precisamos dele. Então, que bom que podemos, quando cairmos num obstáculo da corrida, podemos chegar a Cristo e pedir força a Ele. Ele nos fortalecerá, Ele nos dará graça para que terminemos a corrida, para que permaneçamos firmes. E não tem uma cota, né? Não tem assim, nossa, você já pecou hoje, não dá mais. Não existe isso. Nem assim, o limite da sua vida acabou, agora é condenação. Isso não existe. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Porque somos tão falhos, somos tão pecadores e o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, está conosco, nos fortalece, nos perdoa todos os dias, a qualquer momento. Temos livre acesso ao trono da graça. Glória a Deus por isso. Então, outra citação desse livro é o seguinte: na graça de Cristo, há liberdade. Por isso, podemos ser honestos e transparentes. Quando abraçamos a segurança e a liberdade e indicamos para outros qual é a única fonte de cura e perdão. Essa fonte não é o nosso projeto de autoaperfeiçoamento, e sim a obra completa de Cristo na cruz e fora do sepulcro, do livro de Matt Chandler. Então, não adianta chegarmos a Cristo e não confessarmos os nossos pecados, esconder, porque Ele nos conhece. E não precisamos, porque Ele sabe o que temos passado, a nossa fraqueza. Então, podemos ter liberdade diante do Senhor e reconhecer realmente o que temos feito, o pecado horrível que temos cometido, porque o Senhor é gracioso, é misericordioso para conosco. E a gente também precisa ter um equilíbrio, né? Porque
a gente precisa buscar a perfeição, mas a gente também precisa entender que não teremos ela plenamente nessa vida, né? Teremos apenas quando o Senhor nos buscar, estaremos com Cristo. E aí seremos plenamente perfeitos. Até lá é apenas a corrida, é apenas buscar todo dia fortalecidos e firmes, entendendo que um dia seremos, não aqui, mas um dia seremos. E aí essa palavra perfeito, que tá aí, é uma palavra grega, nesse versículo 12, que é teleios, eu acho que é assim que se fala. E ela tem uns significados, que é mais ou menos assim: significa desenvolvido plenamente, em contraposição ao não desenvolvido. Sempre há um menor, um inferior, né? Um homem maduro é perfeito em relação a um jovem. Um homem de mente madura em oposição a alguém que está começando os estudos ainda. Ou então, uma pessoa perfeita seria uma pessoa que já está há tempo na igreja e um que está chegando agora, entendeu? E também tem o sentido de, quando se trata de oferenda, significa sem mácula e adequado para o sacrifício de Deus. E essa palavra perfeição, nesse sentido, era usada muito por falsos mestres. Eles se achavam perfeitos, porque eles achavam que guardavam a lei totalmente. Assim, ninguém sabe o interior, né? Mas por guardarem exteriormente e mostrarem para as pessoas, eles se achavam perfeitos. E alguns judeus cristãos que se achavam perfeitos porque eram circuncidados. E aí, Paulo justamente nega ter essa perfeição. A gente viu todo o histórico dele terça passada, no resuminho que eu dei acima. E Paulo nega ter essa perfeição. Ele diz: não que eu tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição. Paulo reconhece que ele não era perfeito. E aí, um sinal evidente de imaturidade cristã é justamente essa presunção espiritual. É achar que a gente já cresceu demais, é achar que a gente já aprendeu demais, não tenho mais o que aprender, já sou, ó, fera, não preciso mais estar aqui com vocês estudando, já estou ótimo. Isso é presunção espiritual, achar que somos melhores que os outros, somos perfeitos, né? E Paulo, que a gente acha ele o top, negou, né? Quanto humildade, precisamos aprender. E um exemplo dessa situação de presunção espiritual, a gente vê lá em Apocalipse, na igreja de Sardes, onde ela se achava uma igreja viva, mas Jesus via ela como uma igreja morta, né? A gente vê a presunção espiritual. E também a igreja de Laodiceia, que se achava rica e abastada, mas era pobre, cega e nua. Cristo via ela como uma igreja pobre, cega e nua. E aí fica uma pergunta para nós: será que o Senhor nos vê como a gente se vê? Será que a gente tem se enganado assim, ao ponto de acharmos que, nossa, somos tão santos, sabemos tanto, mas na verdade o Senhor nos vê de uma forma totalmente diferente, como ele via as igrejas lá nas cartas de Apocalipse. Uma pergunta bem forte que a gente possa estar refletindo nisso, porque é uma situação bem séria, né? Não podemos mentir para o Senhor. A gente pode estar se achando, estar externando, mas não conseguimos ser hipócritas, né? Mentir para Cristo. Então, que possamos estar pensando nisso. Uma outra coisa que nos ajuda na nossa permanência, na nossa carreira cristã, na corrida cristã, é a dedicação. E aí a gente já vai para o versículo 13, que é assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aí o versículo 14 continua. E aí a dedicação a gente vê justamente nessa frase: uma coisa faço. Paulo tinha foco e os olhos fixados no seu objetivo. E aí ele só fazia uma coisa, ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Então a gente não pode nos distrair com outras coisas que nos desviem do nosso foco, que é ser parecido com Cristo, né? Coisas que roubem a nossa busca por Jesus. E uns exemplos são conquistas que tivemos sobre o pecado no passado. Nossa, venci esse pecado, tô fera já, vou tentar outra coisa.
Não podemos fazer isso, né? Não podemos ser preguiçosos enquanto há um pecado que vencemos em um dia, porque podemos cair amanhã, né? Não podemos baixar a guarda e relaxarmos. E também não podemos ficar pensando nos pecados cometidos no passado, aquilo de que eu já pequei demais e a graça não me alcança mais, já estou muito perdido. E isso não existe, né? Nós não estamos limitando a graça e nós não podemos fazer isso, né? E uma outra citação do livro é o seguinte: a vitória de ontem nos foi dada pela graça de ontem. Hoje tem sua própria graça. Precisamos depender da graça diária do Senhor. Para hoje, precisamos de orar novamente. Senhor, me ajuda hoje. E os pecados que eu venci hoje. Senhor, me ajuda a vencer os pecados de hoje. Me dá força, me dá graça para vencer essa corrida mais uma vez, mais um dia, avançar, né? E podemos lembrar do nosso passado, não dessa forma que nos leve a desanimar e a pararmos a corrida, mas nós podemos nos lembrar do nosso passado de forma que glorifica a Deus, mostrando a sua graça e a misericórdia dele para conosco. Vamos abrir todo mundo agora em 1 Timóteo 1, versículo 12 ao 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A gente vê que Paulo, ele se lembrava do passado dele, mas não era de forma presunçosa, nem de algo que, nossa, sou pecador demais e para ser alcançado por Cristo. Não. Ele lembrava sendo grato ao Senhor pela misericórdia. Nossa, eu era assim, eu era perseguidor, era blasfemo, mas Jesus foi tão misericordioso que me salvou. A sua graça foi tão grande assim que me alcançou. E que bom, glória a Deus por isso. Então, devemos lembrar dessa forma, glorificando a Deus. Não nos gloriando no que fazíamos, mas glorificando ao Senhor pelo que Ele fez por nós, por ter nos salvado. Uma terceira coisa que nos ajuda na nossa caminhada cristã a permanecermos firmes é a nossa direção. E está também no versículo 13, que é essa parte assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante, para que diante de mim estão, essa partezinha. E aí, vamos pensar, vamos imaginar numa corrida. O que acontece se um corredor está lá na corrida e ele começa a olhar para trás, vendo se andou demais, se já correu demais, ou se tem alguém muito perto dele? O que acontece? Ele se desvia, né? Ele perde o foco dele que estava na frente, ele começa a correr assim meio de lado e perde velocidade. E da mesma forma somos nós. Não podemos lembrar do passado de forma assim saudosa. Nossa, minha vida mundana era de muita satisfação, eu era feliz, não sei o quê. Não podemos fazer isso. Precisamos focar em quem somos agora, que somos salvos por Cristo, pela fé, pela graça, e buscar todos os dias a santificação, tendo a certeza que fomos perdoados e que temos livre acesso ao trono da graça. Então, que tenhamos essa direção, que tenhamos foco, entendendo, esquecendo o que ficou para trás, entendendo que somos nova criatura, que somos salvos, regenerados e vivendo uma nova vida. A quarta coisa é a determinação, que já é no versículo 14, nessa parte que ele diz assim: prossigo para o alvo. Esse aí, prossigo para o alvo, é uma ideia de esforço intenso, como se fosse um caçador, tá? Perseguindo a presa com todas as forças que ele tem. E como a gente consegue esse esforço intenso? Será que é ouvindo palestras?
Será que é só lendo livros? Não. A gente pratica esse esforço intenso, indo ao jogo e dando o melhor para vencer. Da mesma forma, é a santificação. Não é algo assim passivo. Precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, buscar ao Senhor. É claro que Ele põe o desejo no nosso coração, mas tem a nossa responsabilidade nisso também. Precisamos nos esforçar para isso. A gente não vai receber o prêmio se a gente ficar sentado na arquibancada, analisando o prêmio, apenas observando. Precisamos lutar por ele, né? Nos dedicarmos para vencer e receber o prêmio. Essa palavrinha aí, alvo dessa frase, prossigo para o alvo, é uma palavra grega também. É scopus. Scopus. E aí ela quer dizer o seguinte, a fita diante da meta, no final da pista, como se fosse aquela fita que eu acho, né, que o pessoal corre e passa assim quando ganha. Seria isso, essa fita. Então, era para ir que Paulo estava indo, prossigo para o alvo. Eu estou olhando para lá, eu vou, digamos assim, rasgar aquela fita, eu vou chegar lá. E é isso que trazia ânimo a Paulo. Ele estava olhando para a fita, era animado para terminar a corrida, para chegar no alvo, para receber o prêmio e vencer. Então, na corrida terrena, o pessoal corre tanto, se esforça tanto, tem gente que passa mal para um prêmio perecível. E Paulo, é a corrida cristã, o prêmio é imperecível, o prêmio é eterno. Vale muito mais o esforço que a gente fizer para isso, né? Não vamos perder o prêmio. Então, estaremos sendo sábios, nos animando, sendo fortalecidos a continuar nessa caminhada, a continuar nessa corrida cristã. E quantas vezes a gente se dedica mais a outras coisas, como estudos, como trabalho, como dinheiro, ao invés de buscarmos ao Senhor, ao invés de sermos verdadeiros cristãos e nos dedicarmos ao avanço do reino. Paulo entendeu isso muito bem. Ele sabia que o que ele tinha não valia de nada, era menos que lixo. Ele se dedicou ao que realmente importava, né? Ao Senhor, a ser um verdadeiro cristão, a ser exemplo para as pessoas e o avanço do reino. Então, que tenhamos essa visão de Paulo. E uma última coisa é disciplina, que nos ajuda a continuarmos na carreira cristã, na corrida, né? E aí, num comentário na Bíblia de Genebra, ele vai falar que essa palavra aí no versículo 15, que Paulo diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Essa palavra aí de perfeitos seria no sentido favorável, de ser realmente maduro, né? De buscar amadurecer. Ele está dizendo mais ou menos assim: nós que já somos maduros, alcançamos certa maturidade que pensamos dessa forma, de estarmos focados para receber essas coisas, os benefícios da salvação, né? E se alguém pensa diferente, se discordam em algum ponto, tudo bem. O Senhor esclarecerá isso a vocês. Andemos segundo o que já conquistamos, que é o versículo 16, né? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, permaneçam na linha. É uma ideia mais militar. Permaneçam na linha, permaneçam firmes na corrida, seguindo as regras com o que aprenderam, com o que já conquistaram. E os obstáculos que venceram, sabendo quem somos em Cristo. A gente precisa também entender quem somos em Cristo, que somos salvos. Nós agora somos filhos de Deus, né? Então, nós não somos definidos pelo que nós temos, se temos uma bela casa, um carro, um emprego. Nós não somos definidos mais por isso, de forma terrena. Nós agora somos cristãos, filhos de Deus. E o que nos define é o que Cristo fez por nós e a graça que nós recebemos dele, né? Agora, nesses versículos mais para frente, 17 até o 19, a gente vê Paulo mais como um pastor, né? Mais atencioso com a igreja em Filipos. E aí, como a gente sabe, entende mais ou menos que Paulo era como se fosse um pastor? Porque, primeiramente, Paulo era um exemplo de doutrina e prática, que é esse versículo 17, que diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam, segundo o modelo que tendes em nós. Então, ele não separava o espiritual do secular, para ele não eram duas coisas diferentes.
Ele vivia da mesma forma em todo lugar, né? E Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: seu ensino sobre Paulo, né? Seu ensino e o seu caráter eram aprovados. Sua vida confirmava a sua doutrina e a sua doutrina norteava a sua vida. Ele vivia pela palavra e por viver pela palavra, as suas atitudes concordavam com o que ele ensinava, né? Com o que ele pregava. Então, esse chamado de Paulo de me imitem, sejam meus imitadores, não é algo apenas exterior, não é apenas siga os meus passos, faça o que eu faço, mas é uma mudança genuína no interior, de vida mesmo, de conversão, de entender quem é Cristo e conhecer a Ele, né? E assim, a gente conhecendo a Cristo, a gente vai ter as mesmas atitudes que Paulo tinha, porque ele buscava isso, conhecer a Cristo. E aqui traz a ideia mais ou menos de discipulado, né? De ter alguém, um exemplo, para que os dois sigam a Cristo, busquem ser iguais a Cristo. Nessa frase aqui ele vai dizer: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quer dizer assim, observem a vida destes cristãos maduros, os seus frutos, o seu temperamento, os hábitos, os costumes. Observem com o objetivo de ser dessa forma também, de buscar a Cristo e, consequentemente, viver desse jeito, né? E aí a gente vê a importância de se estar em uma comunidade, de ter irmãos perto, de poder conversar, crescermos juntos, termos líderes como exemplo, né, para se aconselhar, para confessar pecados também. E é tão importante estarmos em uma igreja, termos um pastor, né, para nos aconselharmos, para ouvirmos a palavra. Então, nós não podemos fazer do nosso pastor uma pregação na internet e viver assim. Precisamos estar em comunidade, uns com os outros, aprendendo com as diferenças e crescendo juntos, né? Por exemplo, pode ser mais eficiente encontrar um exemplo de masculinidade e feminilidade, por exemplo, do que apenas ler um livro sobre. A gente aprende mais estando com alguém, vendo como ela é em casa, como trata as pessoas, o que ela faz, o serviço, do que apenas lendo sobre o assunto. Então, que possamos servir a nossa igreja, crescermos juntos, ajudarmos os nossos irmãos, né? Estarmos em uma comunidade. E aí, pulando para o versículo 18 já, esse pois aí que Paulo fala, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse pois é como se ele estivesse explicando assim: me sigam, sejam meus imitadores. Por quê? Porque tem muitos entre nós que são inimigos da cruz, de que vivem de forma diferente, que são falsos mestres, né? Então eu não sou assim. Eu tô fiel, né, aos ensinamentos. Então me sigam, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, isso era uma das coisas que mostrava que Paulo era como se fosse um pastor. A segunda é que Paulo protegia a igreja, o rebanho dos falsos mestres. Ele chamava a atenção do rebanho, né, das ovelhas, avisando que tinha falsos mestres, falsos ensinamentos. E aí, alguns acreditam que Paulo estava falando nesse momento dos judaizantes que acrescentavam a lei à salvação, né? Cristo não é suficiente, você precisa ser circuncidado, precisa fazer mais coisa. E Paulo estava alertando em relação a essas pessoas. E outros acreditam que ele era relacionado a outras pessoas que transformavam a liberdade cristã em libertinagem. É tanto que lá na frente, no versículo 19, ele vai falar, né, que o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, que eram pessoas que acreditavam que por ser salvos ou por terem uma espiritualidade muito avançada, tinham o direito podiam, né, viver na glutonaria, né, comendo demais, e também nos prazeres sexuais. Eles acreditavam que poderiam fazer tudo isso porque eram salvos e porque eram espirituais demais, eram muito santos, né? Então, Paulo está alertando as ovelhas sobre esses falsos mestres. E aí a gente vê a atenção dele
que ele já dizia isso antes, né? Eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Ele já vinha alertando esse pessoal, a igreja, né? E a gente vê também a compaixão que ele tinha, né? Pelas almas perdidas. Eu vos digo isso até chorando. Não porque nossa, o sacrifício de Cristo não valeu a pena, mas pelo o destino que essas pessoas tinham, que convivia com ele, né? Convivia com a igreja, estavam perto. Então, esses falsos mestres, eles eram egoístas, viviam para si, eles distorciam a verdade e acrescentavam coisas à salvação, ao sacrifício de Cristo, se gloriavam no que era para se envergonhar e viviam para o mundo presente, que é justamente esse versículo 19, né? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essas eram as características, assim, dos falsos mestres. E aí eles focavam nas coisas materiais e passageiras, ao invés de viver para a eternidade. E o destino deles era a perdição, era a punição eterna. É isso que a gente aprende aqui com Paulo. Então, essa era uma segunda coisa que fazia com que Paulo, a gente entende que Paulo era como se fosse um pastor. E a terceira é que Paulo exorta com firmeza e com lágrimas, né? É aquilo que a gente já falou. De ele se falar disso chorando, né? Ele diz até chorando pela situação dos irmãos que antes andavam com ele, mas acreditavam nos falsos ensinos e começaram a praticar essas coisas, né? Mas ele não volta atrás. Ele continua firme. O destino deles é a perdição. O que eles estão fazendo é contra as escrituras. Isso não está certo. Então a gente vê a firmeza de Paulo, mas com lágrimas. Ele não era frio. Ele não era, não se importava. Ele se importava, mas para ele era mais importante a verdade, né? As escrituras. Ele defendia isso. Então, essa é uma das três características que a gente vê como Paulo como sendo um pastor. E agora a gente está bem caminhando mais para o final, que como Paulo se via como um cidadão do céu, né? Como um estrangeiro, que são os dois versículos finais, o 20 e o 21. Vamos ler o 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê a primeira coisa, né? O céu é a nossa pátria. Somos estrangeiros. E o que nos anima é saber que um dia nós estaremos com Cristo. E isso nos motiva, assim como motivava Paulo. Ele prosseguir para o alvo, focado, né, no fim da corrida, no prêmio. É isso. É que estaremos um dia com Cristo. Um dia não sofreremos mais tentação, né? Estaremos perfeitos, com o corpo glorificado, estaremos com Cristo. E aí eu achei muito interessante que essa palavra pátria é uma palavra assim que se diz politeuma, eu acho que é assim, politeuma que se fala. E ela se refere à conduta dos filipenses. Eu lendo assim, mais corrido, eu pensava que era como se fosse um lugar mesmo. Mas é referido mais à conduta dos filipenses, ou seja, é como se estivesse falando que eles eram cidadãos do céu. A sua pátria é o céu, vocês são cidadãos de lá. Então, outro comentário de Hernandes Dias Lopes é assim: por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão contentou-se em viver em uma tenda. Por causa da expectativa da recompensa do céu, Moisés dispôs-se a abrir mão do tesouro do Egito. Por causa da esperança de vivermos com Cristo no céu, devemos buscar uma vida de santidade hoje. Somos cidadãos do céu, um lugar santo. Somos de lá, essa é a nossa, digamos assim, nossa naturalidade. Então, devemos viver como cidadãos de lá, santos, buscar a santidade, né? E não devemos seguir aquela ideia que muitas pessoas pensam de essa vida é curta, vou fazer o que eu quero, tô salvo. Não é isso. Viver é um ensaio, nosso viver aqui, nossos dias aqui é um ensaio de uma vida eterna. Devemos fazer hoje o que será feito lá.
viver em santidade, um lugar puro, um lugar santo. Então, devemos viver da mesma forma. Devemos fazer a diferença nesse mundo, né? Pecaminoso. A segunda coisa é que a segunda vinda de Cristo é a nossa esperança, que está também no versículo 20, né? A vinda de Cristo é a nossa esperança, porque quem vem é Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele nos salvou, a nossa salvação foi realizada e consumada nele. Ele está nos céus e está assentado à destra do Pai, que ele está no trono, ele controla todas as coisas. A história está nas mãos dele, e é ele que vem nos buscar, é ele que voltará para nos levar juntamente com ele. E aquele que vem é o conteúdo da nossa esperança. Vivemos com os pés no presente e os olhos no futuro. E enquanto isso não acontece, enquanto nós não estamos lá, enquanto nós continuamos ansiosos, assim, esperando, nós devemos continuar buscando a santidade, devemos continuar firmes na nossa carreira, na nossa corrida cristã. E uma outra certeza em relação a sermos cidadãos do céu, como Paulo nos ensina, é que a glorificação é a nossa certeza inequívoca. O nosso corpo será glorificado, nós seremos semelhantes a Cristo, teremos um corpo semelhante ao de Cristo, que não será enfermo, não será tendencioso ao pecado, será imortal e será perfeito. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso ânimo, esse é o nosso anseio, que é uma certeza, o Senhor nos disse isso, podemos acreditar, podemos ter o nosso coração consolado e continuar firmes nessa carreira, porque sabemos o que teremos, o que foi conquistado para nós, né? Então, não seremos perfeitos agora, apenas na glória seremos perfeitos. E não é pelo que nós fizemos aqui, é pelo que Cristo fez por nós na cruz, né? Somos filhos. A gente fez alguma coisa para ser filho do nosso pai, da nossa mãe? Não. A gente é apenas filho. Da mesma forma é com o Senhor, nós não fizemos nada para sermos filhos e filhas. Ele nos salvou, ele nos escolheu, né, graciosamente. Então, algumas aplicações para a gente terminar. É o seguinte, o que nós estamos achando da nossa vida espiritual? Qual é a nossa visão sobre a nossa vida espiritual agora? Acreditamos que precisamos melhorar em algo ou somos soberbos e temos a presunção espiritual? Achamos que crescemos demais já, estamos há tanto tempo na igreja, já aprendemos tanto, frequentamos tantos cultos, não tem mais o que aprender. Não podemos pensar desse jeito, né? Tem aquele versículo que diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. O sentido é que não viva nas conquistas de ontem. É um novo dia, nós temos uma nova luta. Precisamos nos esforçar novamente, né? Para vencermos as tentações, vencermos o pecado com a graça de Deus. E também achegue-se ao trono da graça sem medo. Abra o seu coração para Cristo e seja honesto. Confesse os seus pecados e peça para que Ele lhe fortaleça em suas tentações, né? Não há limite na graça do Senhor, a graça é infinita. Temos livre acesso ao Senhor para pedirmos graça, pedirmos força, para continuarmos firmes. E uma outra coisa que nos ajuda na nossa caminhada cristã é nos cercarmos de pessoas que sejam exemplos para nós, né? Cristãos mais maduros, se temos dificuldade em oração, em sermos frequentes na oração, aproximemos-nos de pessoas que têm essa facilidade, né? Oram mais frequentemente, têm esse hábito. Pessoas que são mais humildes, que servem com amor, pessoas que são mais mansas. E se a gente tem dificuldade nessas coisas, estejamos perto dessas pessoas, né? Que têm facilidade nisso, para que possamos aprender com elas a sermos assim. E outra coisa é que nós nunca podemos nos satisfazer com o patamar que a gente alcançou no nosso crescimento espiritual. Sempre pode mais, sempre precisa ser mais, precisamos crescer, sempre, nunca estaremos perfeitos, nunca é o bastante. Precisamos sempre estar buscando ao Senhor
e precisamos cultivar o descontentamento santo, a insatisfação santa, entendendo que podemos ser mais santos a cada dia, podemos conhecer mais o Senhor, sermos parecidos com Cristo a cada dia. Então, que sejamos motivados com isso, cultivemos o descontentamento santo. Uma segunda pergunta não, uma aplicação. Busquemos ao Senhor, porque Ele nos fortalecerá e nos dará graça para permanecermos firmes em nossa caminhada cristã. Não tenhamos medo, sejamos honestos. E busquemos a Cristo, Ele é o nosso alvo. Uma terceira aplicação. Sejamos exemplo para os outros enquanto seguimos a Cristo. Como tem sido o nosso testemunho? Será que podemos dizer, como Paulo, sejam meus imitadores? Me sigam como ele tem seguido a Cristo. Será que podemos dizer isso para os nossos irmãos em Cristo? Será que as outras pessoas nos veem assim? Que possamos estar refletindo nisso, né? E buscando mudança, se esse não é o caso. Claro que precisamos sempre crescer e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E a quarta aplicação é o seguinte: vamos viver como estrangeiros, buscando a santidade e sendo a diferença nessa terra passageira. Tenhamos a certeza que Cristo virá para buscar aqueles que o amam e que foram alcançados por sua graça. Viveremos eternamente com Ele, desfrutando dos benefícios da salvação. Isso é o que traz esperança ao nosso coração, isso é o que nos anima e que nos traz contentamento em Cristo, né? Não buscando as coisas terrenas, as coisas passageiras, mas entendendo que não somos dessa terra, não somos daqui. Nossa morada é eterna, nossa morada é no céu. Estamos indo para lá e lá é um lugar santo. Então nós precisamos viver como moradores de lá, santos, buscando a santidade. E uma última citação que eu achei muito legal desse livro, Viver a Cristo, Morrer é Lucro, que é o seguinte, para a gente encerrar, a última coisa, certo? É assim: seria exagero imaginar que deveríamos viver para esse dia em que estaremos com Cristo, quando a história do mundo, quando a história que o mundo conhece não existir mais, e não houver mais grandes reis e grandes guerras ou grandes maquinações políticas, quando não houver mais histórias de países a estimar e não houver mais dólares, quando não existir mais a opção do forte ao fraco, e tudo que sobrar for a história do grande Deus e Rei, e tudo tiver sido endireitado, e os heróis forem então os missionários e os ministros da graça, o que todo crente pode ser, os nossos olhos o contemplarem como ele é de fato, não há palavras. Aí deve estar o nosso coração. Mas não estamos lá. E ainda assim estamos. Vamos aguardar esse dia com expectativa e ansiedade. Fixemos nossos olhos no céu, onde nossa cidadania está firmemente assegurada, onde estamos no presente, unidos a Cristo e Espírito. Tão somente sejamos fiéis ao que já alcançamos e ao que ainda alcançaremos. Então, é isso, que possamos estar firmes em Cristo, na sua graça, no que Ele conquistou por nós e tendo essa esperança sempre viva em nosso coração, de que estamos caminhando para o céu, somos estrangeiros. Então, é isso, gente. Vamos orar? Bora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, papai, por esse estudo que foi tão abençoador, Senhor. O Senhor falou tanto ao nosso coração. Te agradecemos por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estar em mais uma terça-feira, aprendendo mais sobre Ti, aprendendo mais, ó Deus, de como deveríamos ser e como nós estamos tão longe, ó Deus, do que deveríamos. Sempre podemos, ó Deus, crescer mais e sermos mais parecidos contigo a cada dia. E te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada cristã, na nossa corrida. Somos tão falhos, Senhor, somos tão fracos, pecamos tanto. E precisamos de Ti, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre nós, que sejamos fortalecidos, que possamos permanecer, ó Deus, firmes nessa caminhada, entendendo que temos um prêmio para ganhar, que já está conquistado, que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Então, que tenhamos nossa esperança nisso, que esteja sempre viva a nossa esperança,
sabendo que estamos indo para o céu, que estamos indo nos encontrar contigo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em santidade, a termos uma vida que te agrade aqui nessa terra. Que possamos, ó Deus, ser exemplo para os nossos irmãos, de cristãos verdadeiros, ó Deus, que buscam a Ti, que buscam seguir os Teus passos e ser como o Senhor nos ensinou, Senhor. Nos ajuda, aplica essa palavra em nossos corações, nos abençoa nessa noite, nos faz descansar, ó Deus, renova as nossas forças, para que possamos continuar essa semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É isso que nós pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.